Shalom, sejam bem-vindos. Nesses próximos minutos, nós gostaríamos de bater um papo com você para esclarecer, talvez você tenha dúvidas sobre algumas coisas que está acontecendo no mundo cristão. Há 3 décadas surgiu um movimento chamado Techuvá, ou restauração. A palavra Techuvá é retorno. Muitos interpretam como restaurando as raízes hebraicas da fé. Esse movimento ele surgiu com um objetivo, como missão judaica nas igrejas tradicionais metodista, presbiteriana e batista. Porém, com o passar do tempo, eles tomaram vida própria. E o objetivo inicialmente desses movimentos eram levar Jesus, o Messias de Israel, conhecido em hebraico como Yeshua, ao povo judeu. Porém, sem haver foco nisto, muitos evangélicos, muitos cristãos começaram a resgatar suas raízes hebraicas. Como resgatar? Muitos são de ascendência judaica e viviam entre as igrejas. Porém, ao descobrirem que existia um movimento de retorno às escrituras sagradas, essas pessoas então se enganjaram. Como é comum em todos os movimentos religiosos, de repente começou a acontecer um desvio. E agora, na última década, infelizmente, houve uma revoada de pastores que desistiram das suas igrejas e começaram a formar o que eles chamam de judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno. Não há compatibilidade alguma entre esses dois movimentos, o judaísmo e o messianismo. Por quê? Yeshua, Jesus, teve como seu maior empecilho no seu ministério os fariseus. Eles eram arqui-inimigos de Yeshua. E nós vamos ver várias citações de Yeshua condenando estas pessoas. Nós vemos lá em Mateus capítulo 15, no versículo 3, aonde Yeshua, ao ser interpelado por eles, porque eles criticavam os discípulos porque não praticavam os rituais de lavagens de mãos com bênçãos que a Bíblia nunca ordenou. Só para que você possa ter uma visão rápida disso, dessa condenação que está em Mateus 15, eles diziam assim, os fariseus: Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenastes a lavar as mãos ritualmente. Esse mandamento não existe. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Moisés foi claro: vocês não podem acrescentar nada e não tirar nada. Porque se você acrescentar, como diz lá em Apocalipse, aquele no capítulo 21, aquele que acrescentar alguma coisa, as pragas que estão aqui serão acrescentadas sobre eles. Aqueles que tirarem alguma coisa, as pragas vão ser derramadas profusamente e eles vão tirar a parte da árvore da vida. Então nós vemos que muitas vezes nós somos levados a confundir uma restauração com uma mudança para o que tem de pior na religião judaica. O judaísmo é uma das seitas judaicas que foi montada, foi criada pelos fariseus. Existem os caraítas, que são judeus originais. A palavra caraíta, ou Bnei Mikra, é só escritura. Eles abominam essas interferências rabínicas, essas crenças rabínicas, essas falsas leis orais criadas pelos rabinos. Por outro lado, em Mateus 23, 33, depois de fazer uma série de admoestações, Yeshua diz assim: a vocês, fariseus, atual judaísmo, está reservado o inferno, porque vocês são hipócritas. Vocês pedem para fazer, mas vocês não fazem. Vocês colocam fardos impossíveis de se carregar. Em Marcos 7, ele vai repetir o que em Mateus 15 ele disse. Em Atos 15,
esses fariseus se infiltraram na igreja que estava nascendo e trouxeram as suas doutrinas malignas. Os apóstolos tiveram que fazer um concílio para desmascarar esses judaizantes. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, o próprio Yeshua, o próprio Jesus diz a João: estes se dizem judeus. Quando ele diz essa expressão, quer significar o seguinte: eles dizem que guardam a Torá, mas não guardam. Eles são da sinagoga de Satanás. E hoje eu vejo uma grande afluência de pessoas saindo das suas igrejas e entrando nessas sinagogas, que a Bíblia diz que é sinagoga de Satanás. Ex-pastores que lá praticavam seus atos terríveis, se você vê o histórico desses personagens, e hoje se apresentam como os rabinos, ensinando heresias, ensinando Talmud, ensinando Zohar. Se você conhecesse esses livros, você jamais iria permitir que isso fizesse parte da sua vida. Se você lesse os tratados de Maimônides, o chamado Rambam, o pai do judaísmo moderno, se você lesse isso aí, você iria repugnar. Porém, eu vejo aí pessoas se apresentando como líderes religiosos, judaicos, se apresentando como judeus. Só que eles não são judeus, nunca foram. Pode ser que um antepassado muito antigo da sua história pode ter sido, mas eles não são, porque eles escolheram seguir o que tem de pior na religião do povo de Israel. Por isso que eu convido você, antes de se filiar a esses movimentos apóstatas, esses indivíduos que têm problema de personalidade, eles adotam nomes que não são, falsidade ideológica. O indivíduo chama José da Silva, aí ele coloca lá Rabino Yosef Levi, o Rabino Yosef Maimônides, o Rabino Akiva, não sei das... Enfim, ele inventa um nome. Isso é falsidade ideológica, isso é falso, é mentira. Não se iluda. Existem movimentos messiânicos sérios, existe com certeza, mas a maioria desses não são. E como identificar? Se ele chegar para você e dizer, os nossos sábios falaram tal coisa, os nossos sábios disseram isso. Como esses sábios podem ser sábios se eles não entenderam as profecias sobre o Messias? São falsos. Esse é o primeiro ponto que você vai ter que abrir os seus olhos. O segundo ponto, estão em harmonia com as Escrituras? Eles estão resgatando um sacerdócio que acabou. E eu vou fazer leitura para vocês e vocês me acompanham. O apóstolo Mateus, o apóstolo Marcos e Lucas, o evangelista, eles citam esse fato. Mas o fato mais bem detalhado está no livro de Mateus, que é 27, versículo 50 em diante. Vou fazer a leitura, me acompanhe. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Esse ato do véu que separava o Santo do Santíssimo, ao se rasgar, acabou. Todo aquele sistema criado por Moisés do levirato chegou ao fim. O tipo encontrou o antitipo. Não precisamos mais matar cordeiros. Não precisamos mais oferecer sacrifícios de sangue. Porque o sacrifício perfeito, o sacrifício do Messias foi realizado. Em Hebreus, no capítulo 1, nós lemos o seguinte: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade
nas alturas. Só para você ter uma ideia, tem grupos aí de ex-pentecostais que se intitulam agora rabinos do judaísmo, messiânico, nazareno, não importa, que estão fazendo sacrifício ainda. Olha a barbaridade. Por isso que eu convido você a pegar a sua Bíblia, estudar o livro de Hebreus. Nós estamos sobre o ministério de Melquisedeque. Malquisedeque. Quem é Melquisedeque? É o próprio Jesus, que a partir do momento que ele fez o seu sacrifício, ele encerra aquele sistema sacerdotal levirato, que era temporal e simbólico, e ele passa a ser o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E se encontra isso no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse versículo aqui também acaba com a teoria daquele movimento adventista que diz que Jesus ficou 1844 anos no santo e apenas no dia 22 de outubro de 1844 adentrou o Santíssimo. A Bíblia diz que ele entrou uma vez por todas, quando ele ressuscitou e subiu ao Pai. Ele está à destra de Deus e ele é o nosso sumo sacerdote. Então todo aquele sistema do levirato, tudo aquilo acabou. Aí eu faço a seguinte pergunta. Então não precisamos mais guardar a Torá? Eu não disse isso. Ao contrário. Os 10 mandamentos foram colocados em pedra. São pétreos. São eternos. Mas, e o sábado? Está nos 10 mandamentos. E foi o primeiro mandamento dado ao homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Ali está o primeiro mandamento, que é a observação do 7º dia. E as festas bíblicas? Nós encontramos essas festas bíblicas no Novo Testamento, quando os apóstolos deram ênfase a esses mandamentos. E eu vou explicar para vocês rapidamente. Primeiro, a Páscoa, o sacrifício de Páscoa. Temos que cumprir? Não, porque o sacrifício foi feito. A festa dos pães ázimos, temos que cumprir? Temos, porque Paulo nos ensinou que nós temos que tirar o fermento de nossas vidas, que é o pecado. E essa festa simbólica, anualmente, nos faz lembrar que nós não podemos ficar inflando a nossa vida com o pecado. Pentecostes, Shavuot, a festa do derramamento do Espírito Santo, permanece. Porque sem o Espírito Santo nós não vamos para lugar nenhum. A festa das trombetas permanece, porque anuncia a volta de Yeshua e o fim de todas as coisas e o derramamento das pragas. Yom Kippur encerrou, porque aquele disse que não é por sacrifícios de bodes. O Yom Kippur era usado 2 bodes, ou da vaca vermelha, o bezerro que eles colocaram aqui. Isso já se encerrou. Tabernáculos, permanece. Zacarias diz que lá no milênio você vai ter que observar. Então, as festas são essas. As que foram cumpridas, não há necessidade mais, é matar o cordeiro e fazer o sacrifício de Yom Kippur. Esse já não existe mais. 7º dia, permanece. Por quê? Ele foi dado antes do Sinai. Dízimos e ofertas. E agora? Não. Se não tem mais o sacerdócio, não há necessidade. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai ver que todos eles dão ênfase às coletas de ofertas e dízimos. Em Hebreus fala que Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Então esse dízimo dado a Melquisedeque está em pleno vigor. Abraão é antes do levirato. Estude aqui, você vai ver, para não ficarmos muito longos esse estudo, você vai ver que aquele que tinha direito de dar o dízimo, de receber o dízimo, que eram os levitas, agora eles devolvem o dízimo a Melquisedeque. Jacó é antes de Moisés, antes de Arão. Porém, ele devolveu o dízimo, ele fez uma promessa. O pecado caiu por causa das ofertas sobre a vida de Caim.
Deus diz assim: se você tivesse feito direito, trouxesse a sua oferta no tempo determinado, eu teria aceito, porque o seu irmão trouxe as primícias e eu recebi. Então nós vemos que existem alguns princípios que são fundamentais. E isso nós temos que manter. Alimentação. Ah, não, isso é para judeu. Não. Noé não era judeu, não era israelita, porém ele sabia distinguir o que era puro do impuro. Deus disse: separe um casal de animais impuros e 7 casais de animais puros. Por quê? Para que houvesse uma multiplicação dos animais que eles pudessem ingerir. Então nós vemos aqui, em poucas palavras, hoje nós estamos sob o sacerdócio de Melquisedeque. Não perca o seu tempo nessas congregações, nessas falsas sinagogas, que o Apocalipse capítulo 2, 9 diz, são sinagogas de Satanás. No Apocalipse 18, 4 diz assim: sai dela, meu povo. O Apocalipse não está falando das igrejas caídas, do catolicismo, do islamismo, nada disso. Está falando desses movimentos falsos que estão enganando o meu povo. Saiam daí. Se você quiser mais informações, nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar. As nossas respostas sempre serão respostas bíblicas. Na descrição do vídeo, colocaremos o nosso contato. E eu estou à sua disposição. Que o Deus bendito te visite, da mesma forma que José disse: certamente o Senhor os visitará. Nós temos certeza que vai visitar você. Shalom, shalom. Meu nome é Laércio, estou à sua disposição.